Aleluia! Glória a Deus! Amém? Tinha gente já te preparando para pregar, achando que eu não ia chegar. Glória a Deus. Chamar as crianças para vir à frente, nós orarmos por ela. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Obrigado. Estávamos lá em Campo Limpo Paulista. Eu trouxe esse português para trazer uma palavra para vocês nessa manhã. Vocês já ouviram a palavra portuguesa. Em português de certeza. Está conosco hoje o meu irmão mais velho, apesar que parece ser mais novo. Aí, o pessoal puxando. Fala, Deus te perdoa, viu, irmão? Deus te perdoa. É missionário em Portugal há 33 anos, né? E vai trazer a palavra para nós nessa manhã. Nós vamos orar pelas crianças que vão para sua salinha, provavelmente vão voltar mais tarde com uma apresentação para nós, os pais, né? E temos o presente também aqui aos pais. Amém? Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos pela vida das crianças. Te agradecemos, Pai, por cada uma delas que está conosco nessa manhã. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando, cuidando, livrando de todo mal, acampando os teus anjos ao redor delas, livrando ela das pessoas más, dando a elas sabedoria, capacidade e graça. Senhor Deus, abençoando elas no seu dia a dia. Que na aulinha hoje elas possam aprender a respeito do Senhor, possa aguardar, crescer nos teus caminhos e nunca desviar deles. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos as crianças e aquelas que vão ministrar na vida delas. Senhor Deus, nós que vamos ficar aqui e ouvir a tua palavra, nós pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor use o pastor Roberto para falar conosco nesta manhã, que possamos ser convictos daquilo que o Senhor quer falar conosco. Senhor Deus, nós te louvamos por cada pai presente e aqueles que nos assistem também online e pedimos que o Senhor abençoe as suas vidas também. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, nós agradecemos e nós cremos. Amém. Amém? As crianças podem ir, o Roberto pode vir. Eu quero só comunicar à igreja que quando ele terminar a palavra, eu vou pegá-lo e correr para o aeroporto de Viracopos, porque ele tem que estar lá meio-dia. Tá? É porque ele pega um voo a 1h para Goiânia, porque ele vai pregar lá hoje. Então, dependendo se ele terminar a palavra antes das 11h30, né? Porque o ideal seria sair daqui às 11h30 para estar lá meio-dia. Mas se não, a gente dá uma puxadinha no carro e Deus perdoa os quilômetros a mais, né, além da velocidade. Deus te use, meu amado. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos irmãos, aqueles que ainda estão de pé, e puderem e quiserem, né? Porque às vezes com a criança no colo é melhor ficar em pé, né? Eu sei como é que é. Já faz algum tempo que eu não tenho criança no colo, até os netos estão crescidos, mas graças a Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, é sempre uma alegria estar com vocês. Eu trago os sentimentos da minha família, da minha esposa, pela grande perda, não é? Que todos nós tivemos, mas sabemos que o Rubão está no céu, né? Está com o Senhor, está alegre, está à nossa espera, não é? E vamos todos nos encontrar com ele no tempo de Deus, no tempo certo. A Derlane gostaria de estar conosco, mas devido a uma série de circunstâncias foi melhor ela ficar em Goiânia. Então só eu tive o privilégio desta vez de vir e passar um tempo com a família aqui em São Paulo e também com as igrejas. O meu irmão, minha esposa, meu irmão está aqui, né? A minha esposa, ela está lá desfrutando de um tempo com a mãe, não é? Com alguns dos irmãos e também com o nosso filho, que mora em Goiânia, a nossa nora. Então, as saudações também da parte dela e da igreja em Portugal, não é? A amada igreja aqui em Jundiaí. Amém? Deus abençoe os irmãos. É uma alegria estar aqui. Quando começou esta fase difícil, né, que nós estamos todos vivendo, temos que chegar aqui de máscara, fazer distanciamento e tudo isso, né? Quando isso começou no ano passado, orando, pedindo a Deus sabedoria, como é que podemos lidar com isso, com essa nova, tudo tão diferente daquilo que nós sempre vivemos, né? Nós estamos no ministério há décadas, né? E como filhos do meu pai, e depois como ministros nós próprios, quando Deus nos chamou para o ministério, depois de mais de 10 anos de trabalho
profissional, de uma carreira profissional como professor de inglês e português. Então Deus nos chamou e orando, falando, Deus, nós nunca passamos por nada semelhante a isso. O como? O que podemos fazer? Então, uma coisa que Deus pôs no nosso coração foi pedir a Ele que Ele tivesse intervenções que pudéssemos reconhecer a mão de Deus, né? Deus atuando de forma sobrenatural nas nossas vidas e na sua igreja. E aí, coisas pequenas, qualquer coisa que acontecia, nós começamos a colecionar o que nós chamamos de milagres na pandemia. Então, vou contar um deles. Em cada igreja onde eu fui, eu contei um milagre diferente. Hoje eu vou contar o milagre Marina, né? A Marina, ela é uma jovem de origem guineense, Guiné-Bissau, mas já criada em Portugal. Eu acho que ela até nasceu em Portugal. E a Marina estava na nossa igreja, ainda não era membro da igreja, mas estava ali, animada, quase se tornando membro da igreja, e fazendo o nosso curso teológico, né, o CETIC, né, lá nós chamamos de Instituto Teológico Português, e ela estava participando da vida da igreja, e era uma questão de dias para ela, de semanas para ela realmente ser reconhecida como membro da igreja. Não é que seja complicado, mas simplesmente o horário dela, a sua disponibilidade ainda não tinha acontecido. E aí ela estava com dificuldades na área de emprego, surgiu uma oportunidade dela ir para Londres, ficar com a família dela lá e trabalhar. E ela aproveitou a oportunidade, foi muito rápido, muito de repente, e aqueles últimos domingos ela nem veio muito bem aos cultos, porque ela estava de saída, tinha que organizar e foi embora. Ela foi e logo a seguir aconteceu a pandemia. E então o que aconteceu? Nós não tínhamos nada online, passamos a ter, e ela continuou acompanhando os cultos. Passado um mês, nós voltamos às aulas do CETIC online, e ela continuou estudando. Passado mais um pouquinho, nós começamos os grupos de crescimento, nossas células, nossos grupos pequenos, nós chamamos de grupos de crescimento. Começamos online e ela escolheu um grupo e começou a participar. E de vez em quando vinha as reuniões de oração online. Ou seja, a Marina, graças à pandemia, que eu não recomendo a ninguém, tá bom? Não recomendo a ninguém, mas graças à pandemia, ela pôde chegar a Londres e continuar participando da vida da igreja quase que normalmente, não é? Sem estar em contato conosco, mas participando. Ela terminou o ano do CETIC, ela até hoje continua participando dos nossos grupos. Nós fizemos uma coisa com ela que, quando fizemos, eu disse que talvez fosse a única vez na história da igreja, não sei, só Deus conhece o futuro. Mas nós fizemos online, ela se tornou membro da igreja, porque nós não sabemos quando é que ela vai poder visitar igrejas em Londres para conhecer uma igreja. Nós não temos lá onde ela mora, né, perto dela, então ela se tornou membro online. Foi um caso único, até agora nunca tivemos outro e não sei se vamos voltar a ter. Então, é assim, nós chamamos isso de um milagre na pandemia. Uma série deles, né, com o nome de uma pessoa só, o nome da Marina. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? E Jesus prometeu isso aos seus discípulos, quando ele ascendeu aos céus, ele falou, olha, vocês vão fazer coisas assim inexplicáveis, vão acontecer com vocês, o Espírito Santo vai capacitar, vai intervir, vai atuar no vosso meio. Quando ele ascendeu aos céus, lá em Atos, nós lemos no versículo 8, disse assim, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E isso tem vindo a acontecer. Ele falou isso, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não foi assim? E então, de fato, foi isso que aconteceu na vida deles. Já em Atos 2:39, em Atos 2, nós temos o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem e é derramado sobre os discípulos. Então, nesse texto de Atos 2, lá no final, quando Pedro está explicando o que tinha acontecido, no versículo 39, ele fala assim, essa promessa do Espírito Santo diz respeito a vós, os vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então era uma promessa não só para eles, para aqueles 12, ou para aqueles 500, ou para aqueles que estavam ali presentes quando ele ascendeu aos céus, não só para eles, mas também para os seus filhos,
para a sua descendência e para os que estão longe, mesmo em Jundiaí, no século 21, 2021, ou no século 21, em 2021, no século 21, né? Mesmo para nós, essa promessa do Espírito Santo, o poder de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida de todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? E também Portugal. Portugal também está incluído, também? Não é só Jundiaí, não. Portugal também, graças a Deus por isso. Mas pouco tempo depois, quando chegamos em Atos 8, versículo 1, nós lemos que houve uma grande perseguição. Estava tudo tão bem, né? Espírito Santo, dia de Pentecostes, 3.000 sendo batizados, o número de discípulos chegou a 5.000, e estava tudo, né? Lá resolveram o problema das viúvas, estava tudo correndo tão bem. No Atos 8, houve uma grande perseguição e as pessoas foram dispersas, todas elas que viviam ali, menos os apóstolos, foram dispersas. É uma realidade da igreja desde o princípio, a perseguição. Nós, em novembro, nós gostamos de separar um domingo e celebrar com outras igrejas no mundo inteiro o dia da igreja perseguida. Não no sentido de que seja só aquele dia, mas para lembrar que nós devemos orar sempre pela igreja perseguida. Eu falei ali em Campo Limpo Paulista, nos últimos anos, que o meu pai ainda estava escrevendo cartas de oração, ele passou a colocar no rodapé: orem pela igreja perseguida. E eu acho que isso é um lembrete que nós devemos ter sempre, porque, embora nós tenhamos tido algumas semanas sem poder nos reunir assim, há irmãos nossos no mundo que nunca se reuniram assim. Nunca puderam, porque se fizerem isso, serão logo presas, torturadas e muitas vezes mortos, não é? Então eles têm que reunir em grupinhos pequeninos, não é? Na calada da noite, escondidos, em grutas, num dia que não tem luar, coisas assim, reunir e ler a Bíblia sussurrando, né, para ninguém ouvir. Então a vida deles é essa. Eles não sabem o que é ter uma reunião dessas, mesmo com máscara e distanciamento, não sabem, né? E é importante nós lembrarmos isso e orar por esses nossos irmãos em lugares onde é proibido confessar Cristo como Senhor e Salvador, é proibido ter uma Bíblia, é proibido reunir-se no nome de Jesus. Mas nós, semelhantes aos não cristãos, vemos a felicidade, muitas vezes, e buscamos de forma obcecada a felicidade, que tem a ver com bem-estar, tudo bem, nada acontece de mal, nenhum problema, as coisas estão correndo tudo bem. Felicidade, muitas vezes, é equivalente a isso na nossa cabeça. Não é só o mundo que pensa assim, há muitos cristãos que também pensam assim, né? Que isso é que é a verdadeira felicidade. Aí, quando aparece uma pandemia, por exemplo, acabou a felicidade. Porque já não posso fazer os esportes que eu fazia, do jeito que eu fazia, quando eu fazia, como eu queria, né? Já não posso fazer o lazer que eu queria, já não posso desenvolver a carreira como eu desenvolvia, já não posso me casar, estava programado o casamento, etc. Há uma série de coisas que não acontecem, ou eu me caso e não tem festa, né? Eu tenho vários casos, eu tenho vários exemplos de pessoas que tiveram que casar sem festa, porque não podia, né? E então a pessoa acha que não tem felicidade, porque a felicidade depende dessas coisas, né? De eventos, de coisas que temos, ou pessoas com quem encontramos e passamos a nossa vida. Infelizmente, não só os que não conhecem a Cristo, mas muitos cristãos também pensam assim. Mas no início do primeiro grande discurso de Jesus, ele fala sobre a bem-aventurança, sobre a verdadeira felicidade, e fala sobre perseguições também. Vamos abrir em Mateus 5? Mateus 5, começando no versículo 1, nós temos as bem-aventuranças. Certamente, todos aqui já tiveram a oportunidade ou de ler ou de ouvir a leitura desse texto, Mateus 5, de 1 a 12, e se não tiver ouvido, pode ter a oportunidade hoje, né, de ouvir a leitura de Mateus 5, o início dos versículos aí. Fala sobre bem-aventuranças. E o que é isso? O bem-aventurado é aquele que é abençoado, aquele que é feliz, aquele que é afortunado. É essa a ideia. Bem-aventurado o varão, bem-aventurado sois. Bem-aventurado é isso, feliz, abençoado, afortunado, é essa a ideia. Antes de nós começarmos a ler Mateus 5, não sei se já notaram, mas os salmos também começam com uma bem-aventurança.
Salmo 1, versículos 1 e 2, fala assim: bem-aventurado o varão, e claro, nós estendemos isso a homens, mulheres, crianças e idosos e todos, né? Bem-aventurado o varão que não anda, como é que é? Que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, bem-aventurado é aquele que não faz uma série de coisas, e bem-aventurado é aquele que faz uma coisa, que é ter prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. Dia e noite. Guardem essa ideia, não é? Que bem-aventurado é o que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Daqui a pouco vamos falar sobre isso novamente. Então vamos ler aqui, em Mateus 5, vou ler até o versículo 9. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, que a Tua Palavra encontre morada no nosso coração. Em nome de Jesus, nós repreendemos tudo aquilo que nos possa distrair nesse momento e fazer a nossa mente vagar e perder-se. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos que Tu fales conosco pela Tua Palavra, Senhor, que o Teu Espírito use a Tua Palavra para gerar em nós mudança de vida, transformação, que hoje mesmo sejamos um pouco mais como Jesus nas nossas vidas e entendamos o que é a verdadeira felicidade, a bem-aventurança da qual Cristo falou. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Amém. Então vejam, essas bem-aventuranças, não é, que aparecem aqui. Há uma série delas. Começa com os humildes de espírito. Talvez não seja uma coisa muito simpática, muito agradável de pensar. O pobre de espírito. Aquele é um pobre de espírito. Então nós temos que entender o sentido bíblico disso, né? Então realmente a pobreza, a humildade espiritual é a pessoa reconhecer a sua carência espiritual, a sua necessidade. Eu preciso de Deus, eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Eu tenho essas carências que precisam ser satisfeitas. E quando nós reconhecemos isso, não achamos que, já cheguei, sei tudo, não é? Não preciso de Deus, não preciso das coisas de Deus. Não, eu preciso. Não, já aprendi muito, já fiz o curso e tal, eu sou o craque na matéria. Não, eu preciso de Deus. Eu já preguei não sei quantos sermões, já em vários lugares do país e do mundo. Não, eu preciso de Deus. Eu preciso dele. Então nós sermos humildes de espírito, sermos pobres de espírito, reconhecemos a nossa carência, a nossa necessidade espiritual. Bem-aventurados somos quando isso é realidade da nossa vida. Porque diz a palavra de Deus, aquele que é humilde de espírito, diz aqui que deles é o reino dos céus. Como assim? É que o reino dos céus, quando nós oramos, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, é isso, nós oramos, pedimos a Deus que o reino dele venha em nós, para nós seguirmos as normas do reino, né? Nós vivemos de acordo com o reino, reconhecemos quem é o rei, o verdadeiro Senhor da nossa vida. Então, quando somos pobres de espírito, humildes de espírito, nós reconhecemos isso e começamos a viver o reino de Deus nas nossas vidas. Amém? No nosso coração e nas nossas ações, nossas atitudes, nossas reações, começamos a viver o reino de Deus. Amém? E a verdadeira felicidade está aí. Mas também bem-aventurados que choram. Alguém poderia dizer, eu detesto ficar perto de pessoas que estão chorando o tempo inteiro, né? Passa o tempo todo a chorar, lamúrias, lamentações, etc. Eu também não gosto, não é? Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Ele está falando sobre aqueles que choram pelos motivos que fazem Deus chorar. Por que Deus choraria? Deus chora por causa do pecado da humanidade, do pecado na minha vida.
da corrupção, da desonestidade, da injustiça. Isso faz o coração de Deus chorar pela humanidade. Então, bem-aventurado aquele que chora com Deus, pelos seus próprios pecados. Deus não tem pecado, mas nós temos. Chora pelos seus próprios pecados e pelos pecados da humanidade. E chora perante Deus, arrependido, pedindo perdão, confessando o seu pecado, e será consolado, porque Deus perdoa, né? Deus perdoa, Deus mostra o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão por nós, e Ele perdoa. Bem-aventurados os que choram pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade, porque serão consolados. Amém? Bem-aventurados também os mansos. Outra palavra que não soa muito bem para nós hoje, no século 21, aquela pessoa é mansa, não é um elogio, né? Não costuma ser um elogio. Então temos que entender o que a Bíblia diz, o que a Bíblia quer dizer com isso. Quando diz que Moisés, aquele que... né? O Moisés era o homem mais manso da terra. Certamente não foi a vida toda, mas chegou um momento de maturidade em que Moisés era o homem mais manso da terra. Jesus diz, eu sou manso e humilde de coração. Jesus, que ali virou as mesas dos cambistas e tudo, e falava raça de víboras aos fariseus, quando ele achava que tinha que chamar a atenção, Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. Então, essa mansidão é nesse sentido, bem-aventurados os mansos, aqueles que foram amansados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, têm força, têm ímpeto, têm vontade, têm iniciativa, mas estão sob controle. Há domínio próprio. O Espírito Santo é que controla as nossas vidas, nossas atitudes, ações e reações. Faço-me entender? Faz sentido? Então, nesse sentido, bem-aventurados os mansos, diz a palavra de Deus. Bem-aventurados são, porque herdarão a terra. Herdarão aquilo que Deus tem para as suas vidas. Conquistarão as terras, conquistarão o propósito de Deus na sua vida, porque não fazem as coisas assim, do pé para a mão, assim, todos estabanados, a trocar as coisas, pôr o carro à frente dos bois, não. Controlados, né? Mansos. O Espírito Santo é que dirige a sua vida e herdarão a terra. Conquistarão a terra que Deus lhes prometeu. Em cada caso será certamente diferente. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Essa é a parte que nós gostamos, né? De ter fome e sede de justiça. Não é? Isso é injusto, isso é errado, isso é corrupto, eu não aceito e tal, me fizeram mal, mentiram contra mim, então eu tenho fome e sede de justiça. Essa parte nós gostamos, amém? Né? Mas também temos que entender o sentido bíblico, né? O que é? Ter fome e sede de justiça. Nós temos essa fome e sede de justiça a começar por nós próprios. Porque nós não gostamos quando nos mentem, quando são injustos e corruptos conosco. Mas se for preciso, nós, né? Se for preciso, era necessário. E então, fome e sede de justiça a começar por nós. Que a justiça de Deus se estabeleça na minha vida. Que eu viva de acordo com a vontade de Deus, uma vida reta, justa, santa aos seus olhos. Claro, haverá pecado, mas eu resolvo isso com Deus rapidamente, não é? E então, viver de forma justa perante Deus. E também querer transmitir essa justiça no meio em que eu vivo, na minha família, na escola onde eu estudo, no meu emprego, no prédio onde eu vivo, na vizinhança onde eu moro, transmitir a justiça de Deus. Diz a palavra de Deus que Jesus disse que quem tem fome e sede de justiça é bem-aventurado, porque será farto, será saciado. Então nós temos essa fome e sede de justiça na nossa vida e vamos ver isso acontecendo na nossa vida e naqueles que estão à nossa volta. Não é sempre, na nossa vida pode ser sempre, na nossa volta depende das pessoas também, não é? Mas é isso que nós, assim nós experimentamos a bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, que são como Deus, que teve misericórdia de nós, que não nos tratou como nós merecíamos. Já pararam para pensar nisso? Se Deus nos tratasse como nós merecemos? Seria meio complicado. Então, graças a Deus, Ele não faz isso. Ele tem compaixão, tem amor, Ele é misericordioso. E bem-aventurados aqueles que compreendem isso, bem-aventurados aqueles que se apoderam, que recebem a misericórdia de Deus e estendem a outras pessoas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração.
O que é que suja o coração do homem e da mulher, da criança, do jovem? O que é que suja o nosso coração? O pecado. Eu ia chamar os meninos da escola dominical, né? Mas vocês já responderam, está tudo bem, né? É o pecado que suja o nosso coração. Os limpos de coração são aqueles que, ao pecar, procuram limpar, né? Chamam logo o pessoal da limpeza, manutenção, né? Traz ali o detergente e tudo e limpa, né? Como é que se faz isso? Confessando a Deus, arrependidos, pedimos o seu perdão e Deus limpa o nosso coração. Ele fica limpo, amém? Não é deixar o pecado ali, fazer de conta que ele não está, colocar uma coisa em cima, esconder, achar que Deus não está vendo, não é? Que ninguém viu. Não, é limpar logo, tratar de limpar. Porque quando temos o coração limpo, vemos melhor quem? A Deus. É o pecado que nos impede de ver a Deus como Ele é. É o pecado que nos impede de ouvir a sua voz. É o pecado que nos impede de seguir a sua orientação, de ouvir a sua direção na nossa vida. É o pecado. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque vão ver a Deus, vão ouvir a Deus, vão perceber o que Deus quer para a sua vida melhor, porque tem um coração limpo. E que grande bem-aventurança é essa? Amém? Mas bem-aventurados também os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Hoje é o dia do Pai, né? E então, aqueles que têm... ninguém tem pais perfeitos, né? Mas aqueles que têm um pai que é um modelo na sua vida, que ele gosta, que admira, e gostaria de ser igual, ou ter um marido igual, ou ter o filho a crescer a ser como o pai, não é? Então, quando há essa realidade na nossa vida, nós podemos ter muito mais essa noção sempre, em todos os momentos, em relação a Deus, o nosso Pai. Ele é um Pai que realmente vale a pena ser imitado. Ele é o Pai que, em todas as coisas, vale a pena nós procurarmos ser como Ele. E aqui tem uma bem-aventurança que diz, bem-aventurado aquela pessoa que é pacificadora, que aprendeu com o Pai a fazer as pazes entre o homem e Deus, as pazes consigo mesmo, porque eu tenho paz com Deus e comigo próprio, eu posso fazer pazes, procurar pacificar o ambiente onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu estudo, não é? A minha família, posso tentar, claro que depende do outro, mas eu posso fazer, quanto depender de vós, viver em paz com todos os homens, não é? É uma orientação do apóstolo Paulo. Então eu posso fazer isso, paz com Deus, paz comigo, eu posso ser um pacificador, e vale a pena, sabe por quê? Porque ao ser um pacificador, a Bíblia diz que eu tenho a cara do Pai, né? Eu tenho a cara do Pai, eu pareço com Ele. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Mas as bem-aventuranças aqui de Jesus, eu só li até o 9, mas elas continuam. No 10 e 11, há também mais duas bem-aventuranças aqui, que acabam por ser a mesma. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque o perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Deus me livre, não é? Deus nos livre disso. Mas Jesus diz, bem-aventurados sois, quando sois perseguidos por causa da justiça, e por causa de mim, por causa de Jesus, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Em outras palavras, vocês estão em boa companhia. Vocês devem se regozijar e exultar. Não é fácil, ninguém gosta, mas concentra, foca em Deus, deixa o Espírito Santo falar, atuar e regozije-se. Exulte, eu estou em boa companhia, perseguido por causa da justiça e por causa de Jesus. Não é porque eu agi de forma injusta, não é porque eu fui rebelde, não é porque eu desprezei alguém, não é porque eu agi de forma desrespeitosa e agora estão me perseguindo. Jesus não está a falar sobre isso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça e por causa de Jesus. Porque quando nós agimos de forma justa, reta, diferente da maioria, isso incomoda, né? A pessoa fica incomodada, mas por que ele não faz a coisa errada como eu? Né? Por que ele não entra no time? Por que ele não joga de acordo com as nossas regras? Né? E a pessoa fala, não, mas é porque eu sou cristão, eu sigo a Jesus.
Então aí é perseguido por causa da justiça e por causa de Jesus. Somos bem-aventurados. Mas esse é o caminho. Não é fácil, não é assim gostoso, mas esse é o caminho. Esse é o caminho da bem-aventurança, da verdadeira felicidade. É nós, quando acontecer, nós vamos procurar a perseguição. Não vamos nunca procurar a perseguição. Ninguém gosta. Mas quando acontecer, então nós somos bem-aventurados. Somos felizes, somos realmente abençoados, porque estamos identificados com Cristo e também com os profetas que viveram antes de nós. Amém? A verdadeira felicidade, a bem-aventurança, de acordo com aquilo que nós temos falado nesta manhã, está numa pessoa. Está na pessoa de Jesus. Conhecer a Deus e viver de acordo com a sua palavra, com os seus mandamentos, é que produz em mim a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança. Isso é que realmente transforma, faz toda a diferença. De acordo, quando nós lemos aqui em Mateus 5, né, sobre as bem-aventuranças e outros textos da Bíblia, parece que o reino de Deus é um reino ao contrário, porque nós lemos assim: aquele que perde a sua vida por minha causa, por causa de Jesus, vai ganhá-la, vai salvá-la, vai achá-la. Fala: quem crer em mim, ainda que morra, viverá eternamente, viverá com Deus eternamente. Os pobres serão fartos, saciados, não é isso? Satisfeitos. Os que negam a si mesmo e tomam a sua cruz vivem a experiência da ressurreição, do viver em novidade de vida. Amém? Parece que um reino ao contrário, mas esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. E bem-aventurados somos quando vivemos de acordo com o reino de Deus. Eu não vou pedir para abrir, vocês podem anotar, mas no final desse discurso, que começa em Mateus 5, 6, termina no 7, ele termina com a parábola dos dois fundamentos, lembra? Então, aquele que ouve minha palavra, as minhas palavras, e as praticam, é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí vieram as intempéries, chuva, vento, muita coisa difícil, muitas adversidades, pandemias. Aconteceu o que aconteceu e a casa continuou firme na rocha. Diferente daquele que constrói a sua vida sobre a areia, que é aquele que é comparado com o que ouve, mas não pratica. Então, assim como no Salmo 1, nós vemos que bem-aventurado é o homem que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Amém? Bem-aventurado é aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica, porque tem a sua casa construída sobre a rocha. E esse é o desafio para mim e para cada um de nós nesta manhã. É nós realmente ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos Jesus e praticar a palavra de Deus, os ensinamentos da sua palavra, pôr em prática. Porque, sabem, a verdadeira felicidade, a bem-aventurança, não está na segurança deste mundo. Toda a segurança que nós podemos ter, compramos seguro, podemos colocar proteção em casa, podemos ter seguro de vida, toda a segurança que nós temos, nós sabemos que pode falhar. E falha muitas vezes. É verdade ou não é? Então, a verdadeira felicidade e bem-aventurança não está na segurança desse mundo, não está nas posses desse mundo, que são passageiras, temos hoje e amanhã não temos. É bom ter, se podemos ter, é bom, de forma justa e correta, mas não pode, a nossa felicidade não pode depender dessas coisas, porque a verdadeira felicidade tem a ver com o fato de nós termos um propósito mais elevado, propósito de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, com a direção do Espírito de Deus, e nós vivemos de acordo com as palavras de Jesus, em sintonia com Ele. Isso é que traz a verdadeira felicidade. Amém? Então, que Deus nos abençoe, nos capacite, nos transforme, ainda hoje, amém? Que nós experimentemos isso, que é ouvir e praticar a palavra de Deus. E vivemos em novidade de vida, vivemos a experiência da ressurreição, e nós podemos, de fato, ser bem-aventurados. Sermos verdadeiramente pessoas felizes de acordo com a palavra de Deus. Amém?
Amém. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelas suas orações. Orem pela igreja em Portugal. Nós precisamos desta palavra, tanto quanto vocês, ou mais ainda. Por favor, orem por nós. Agradecemos e que Deus continue abençoando a sua igreja. Amém? Amém, irmãos? Vamos para o momento central do nosso culto. Amém? Que é a ministração da ceia. Vamos cear. Eu gostaria de agradecer ao pastor Roberto, que esteve conosco aqui hoje. Deus abençoe. Boa viagem, pastor. Em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você para ficar de pé no seu lugar. Nós vamos já entrar na Santa Ceia do Senhor, nesse mesmo espírito, entendendo o que é o manual de vida do cristão. Há uns dias atrás eu estava conversando com um rapaz, ele me perguntou isso. Quais são as indicações que Deus nos dá de como viver uma vida santa? Eu falei, está em Mateus 5, 6 e 7. Se o cristão quer ter sucesso na vida, quer ter uma vida tranquila, quer ter uma vida em paz, é só seguir o que está ali no Sermão da Montanha que o Senhor deixou para nós. Quer ensinamento mais precioso do que esse? E eu digo diretamente, porque a Bíblia toda é um ensinamento. Então que neste espírito de entender como que nós devemos viver ao Senhor, de praticar aquilo que o Senhor nos ensina, que nós possamos praticar aqui o mandamento da ceia, a doutrina da ceia, de estar ceando com os irmãos e com a presença do nosso Espírito Santo de Deus que está aqui. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Obrigado por essa palavra maravilhosa que nos ensina, Deus, como devemos andar, como devemos viver a nossa vida. Senhor, nós sabemos que ser cristão, assim como o pastor Roberto disse aqui para nós, não é fácil, não é mesmo. O Senhor nunca disse que seria. O Senhor nunca disse que teríamos uma vida tranquilinha, facinho, não. Mas o Senhor nos disse que nós teríamos a paz em meio à tempestade. O Senhor diz que nós teríamos a paz que excede todo entendimento através do teu servo, o apóstolo Paulo. Senhor, e nós sabemos e te pedimos, ó Pai, também que o Senhor venha confirmar nas nossas mentes e corações a maneira na qual devemos viver a nossa vida. Como devemos nos portar, como devemos, ó Pai, Deus, ser cristãos melhores a cada dia. Que neste momento, ó Pai, da tua santa ceia, Deus, nós consagramos a Ti o pão, o vinho, que nós possamos, ó Pai, ter a nossa memória fresca, esses ensinamentos, ó Pai, que o Senhor deu há mais de 2000 anos atrás ali naquele monte. Entendendo que se nós queremos viver uma vida santa, nós devemos seguir, ó Pai, ouvir os Teus mandamentos e cumpri-los, porque só assim teremos uma vida firmada na rocha que é Jesus Cristo, uma vida pautada no Espírito Santo, uma vida que não importa a tempestade que venha, não importa a doença, a pandemia, aquilo que possamos passar na nossa vida, não importa, se estamos firmados na nossa rocha que é Cristo Jesus, passaremos por tudo isso em paz, sabendo da nossa redenção que está em Cristo Jesus, e logo encontraremos contigo, Pai. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Você pode sair do seu lugar e se servir. Vamos cear juntos, amém? Pode vir. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz.
Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Tanto me amar, não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes. Cante nesta manhã. Eu vou passar, aleluia. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Portanto me amar, vou passar pela cruz e nela me ver. Vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico o meu eu, te agradeço, ó Jesus, pela cruz. Amém. Pela cruz nós queremos passar. Amém? 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, o apóstolo Paulo diz assim: pois recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que vocês comerem, em memória de mim. Em memória do Senhor, participe do pão nesta manhã. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Querido, Jesus está voltando. Vire para quem está do seu lado e fala: viva como Cristo. Viva como Cristo. Amém. Pode participar. Eu vou passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz e ir um altar onde oferta sou eu. Crucifico o meu eu, te agradeço, ó Jesus, pela cruz. Nós queremos passar pela cruz, Pai. Amém. Te louvamos, Jesus. Obrigado, Deus. Será que você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Amém. Nós teremos agora a apresentação das crianças. Está tudo certinho? Então vamos lá. Pequeninos.
Tem 4. Vou tirar, mas não pra cantar. Não. Não é só o seu. Helena. Todo mundo. Tira assim. Pode tirar as máscaras. Pode tirar as máscaras. Todo mundo. Você me falou. Não quero ver você me falando, viu? Como se fosse lá na sala. Vem cá mais perto. Aqui mais um pouco. Aqui. Só um pouquinho. Aí. Deixa eu levar aqui no copo. Aí você vem um pouquinho mais perto. Vem cá, mais perto. Quero aí. Se esperar ali. Vem cá mais perto agora. Pai de todo coração, Que eu canto esta canção. Eu também. Não era tão legal, não há outro igual. Olha, se é grandão. se ele é bem Bonitinho, não importa não. de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Animado ou atrapalhado. Se ele usa Tênis tênis ou usar sapato. de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Deixa eu cantar também. Vai ser meu herói. Sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Vai você É meu herói. Sempre eu vou te amar. Deus te abençoe de montão, meu paizão. Deixa eu cantar também. Lembra você tá cantando coração. que eu canto esta canção. Você é mais de cara tão legal, não há outro igual. Raiane, deixa, ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer Maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Animado ou atrapalhado, Se ele anda tênis ou usa sapato, de qualquer de maneira maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você Você é é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu meu coração, meu paizão. Para de fazer isso que não sabe. Você é Você é meu herói, sempre eu vou te amar. Lindo, te abençoe de montão, meu paizão. Para. Assim. Pai, você Você é é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu Coração, coração, meu paizão. Você Mora no meu coração, meu paizão. Que Deus te abençoe de montão, Meu paizão. Te amo, meu paizão. Eu vou dar pra ela.
Todos os pais ficam em pé, que as crianças vão entregar o presentinho de vocês. Qual que é o amarelo branco da Lívia? Mãe. Acho que é o Lucas que vai terminar? Vai fazer o dízimo? Irmãos, dando sequência agora, teremos o momento dos dízimos e ofertas, amém? Nós sabemos que o maior presente que nós temos são os nossos filhos, que serão no futuro a representação da nossa família, do nosso legado, daquilo que somos hoje. Por isso que nós, como pais, devemos sempre ensinar nossos filhos os caminhos que devem seguir, dar a ele o melhor ensinamento e dar a ele a sabedoria que Deus nos dá, sabendo que o nosso Pai nos dá tudo o que precisamos, mas que precisamos principalmente sermos fiéis a Ele. E nessa fidelidade também cabe a nós sermos dizimistas e ofertantes, porque não basta apenas pedir a Deus, temos que saber agradecer com o nosso jejum, oração e também com a nossa parte financeira, pois a igreja vive disso também, precisa se manter. As instalações, o aluguel, tudo que é necessário para uma dignidade nossa também. Porque seria vergonha uma igreja desse tamanho não ter condições de se manter. Nós sabemos que o que temos de melhor está no céu e Deus tem para nós. E o nosso dever aqui é cumprir a nossa obrigação de manter essa obra. Um sonho de muitos que ainda está por vir, né? Que igreja igual a nossa, muitas pequenas que aí não têm a condição que nós temos. E nós somos abençoados, pois Deus nos deu saúde. Estamos aqui todos hoje, de pé, agradecendo a Deus pelos filhos que somos, pelos filhos que temos, pelos pais que todos nós somos, pelas mães que são pais e pelos pais que são mães em todo momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui neste momento agradecendo ao Senhor por tudo que fez por nós. Nós retribuímos tão pouco, Senhor, a 10ª parte de tudo aquilo que ganhamos. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe cada família aqui presente, cada empresário, cada família, cada pai de família que aqui está, que ele seja abençoado, que a sua empresa venha prosperar, Pai, e que nessa empresa também seja usado o teu santo nome para levar o teu evangelho, que ela venha crescer cada dia mais e mais, e que cresça a nossa sabedoria, Pai, diante de ti, Senhor. Receba, Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos. Sabemos que é tão pouco diante de tudo que o Senhor nos faz, mas te agradecemos de coração, Pai. Receba o nosso melhor, em nome de Jesus. E a igreja diz... Amém. Amém. Obrigado, Senhor Deus. Podem trazer, irmãos, em nome de Jesus, enquanto o louvor vai entoar uma canção. Amém? Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei.
Já estamos no final do nosso culto, encerrando. E quero agradecer a presença de cada um. Que Deus os abençoe cada dia mais e mais. Que o Senhor abençoe o nosso retorno para a nossa residência. E que possam todos, em suas residências, agradecer ao Pai que vocês têm, ao Pai que vocês são. Abrace seus filhos, sua família, sua esposa. E saibam que o futuro de nosso país está no seu lar, está na sua dignidade. Está em cada criança aqui presente. Senhor Deus, Pai amado, somos gratos, Pai, pelo dia que o Senhor nos concedeu, por estarmos aqui hoje, todos com saúde, que o Senhor nos abençoou, que nós tenhamos um dia abençoado, uma semana glorificada, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Te agradecemos por tudo que somos, pois sem o Senhor nada seríamos. Abençoe cada pai presente, cada pai que está assistindo essa live, e que o Senhor seja o nosso Pai em todos os dias, em todos os momentos. Nós, como filho e como igreja, te agradecemos, Senhor Deus, Pai amado e Pai querido. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. A igreja diz, amém. Obrigado pela presença de cada um. Amém. Terça-feira, o Lar de Paz às 20 horas e quinta-feira, nosso culto de oração. Amém. São todos